Entendimento. Gênesis capítulo 3, a queda. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, meus amados. Vamos curvar nossa cabeça, vamos fechar nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo possa nos ensinar através desta palavra. Senhor nosso Deus e querido Pai, aqui, Senhor Deus, nós estamos para ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar cada mente, preparar cada coração, para que nesta noite, Senhor Deus, nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui conscientes do perigo, Senhor Deus, do pecado, das consequências mortais que ele traz. Portanto, pedimos entendimento nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Esse capítulo de número 3 talvez seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Logo no início, né? Talvez vocês já leram ele algumas vezes. Porque nós entendemos que ele é um dos capítulos mais importantes. É porque sem ele nós não teríamos como saber a causa da maldade e da perversidade generalizada das pessoas. Tanta crueldade neste mundo. Porque se Deus não fez assim, por que então que há tanta maldade, crueldade, nós vemos diariamente, né, na televisão, até mesmo ao vivo, né? Nós vivemos em uma das capitais mais violentas do país. Esse capítulo 3, ele é importante porque é através dele que nós entendemos a experiência do sofrimento, da dor, da doença. É através dele aqui que nós entendemos a realidade da morte para todos nós. Porque nós não fomos criados para morrer.
Nós fomos criados para uma eternidade. Mas é aqui na queda, na desobediência, que tudo vira. Mas nós vamos perceber que o Senhor Deus, Ele mostra a sua bondade, a sua benevolência, dando ao homem um lugar perfeito, dando ao homem uma companheira. Mas em resposta a isso, com essas atitudes que nós lemos no capítulo de número 3, o homem retorna ao seu Criador com ingratidão. Vejamos, meus amados irmãos, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo de número 2, no versículo 4, ele diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Aqui Moisés, que escreveu esse livro, passando para uma outra geração, como Deus revelou a ele como tudo foi criado. E nós lemos muito bem que no princípio Deus criou os céus e a terra, porque a terra era sem forma e vazia, e apenas o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. Então Deus, com a sua poderosa palavra, em 6 dias, Ele começa a construir, a criar, na verdade, do nada, apenas do poder da sua palavra, todas as coisas. E aí, no capítulo 1 ainda, do verso 3 até o verso 12, ele começa a criar as coisas, haja luz, né? Fez os firmamentos. Logo depois ele começou então a povoar a terra com animais. No capítulo 1 também diz que ele criou o homem, ali no versículo de número 26, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então esta foi a Gênesis quer dizer a origem da criação, de como tudo foi formado pelo nosso Senhor. Mas Ele não só criou todas essas coisas, mas Deus, Ele gasta mais tempo no ápice da sua criação, que é exatamente o homem. Vejamos ainda no final do versículo 4, capítulo 2, diz: quando o Senhor Deus Ele cria todas as coisas, e a partir aqui no capítulo 2, ele vai mostrar em detalhes como ele criou o homem, né? Então, veja que naquele tempo, ele está dizendo aqui que não havia nenhuma planta do campo, pois apenas subia uma neblina do solo, né? E então Deus, ele vai aproveitar aquele barro ali, e do barro, que não tinha chovido ainda, né? Vai dizer aqui. E aí ele vai formar o homem, né? Ele diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Ora, aproveitando essa coisa que Deus não tinha como cultivar o solo, também foi um motivo para a criação do homem. É claro que já estava no coração de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, né? Mas veja que ele prepara todo um ambiente aqui, e agora ele cria o homem para cultivar, para cuidar daquele local. E aí diz no versículo 7 que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E aí você vai perceber que nesta passagem a terra, aquele local, era muito rico com pedras preciosas, como pedra de ônix, tinha aromas muito atraentes também, como o bidélio. Mas Deus ele faz o homem
apenas do pó da terra, do elemento mais simples, e não era do jardim, era do campo. Então, para entender que do pó, do nada, nós fomos formados. Então, até para também, quando a gente querer se exaltar, querer ser mais do que outras pessoas, a gente lembrar de onde nós viemos. Então, Deus, ele pega além do pó da terra, sopra nas narinas do homem e ele se torna um ser vivente. Então, o Senhor, para que o homem habitasse, ele já tinha falado que criou todas as coisas, e seria um processo. Ali ele iria cuidar do jardim, ele iria dar uma companheira, e eles iriam se multiplicar. Diferentemente dos anjos, quando Deus criou, os anjos não se reproduzem. Deus já criou todos os anjos, a quantidade que existe. Até uma parte se rebelou. Mas com o homem foi diferente. Ele criou o homem, depois cria a mulher, coloca em um local preparado, um local belíssimo, um local preparado de uma forma espetacular, que diz, que Deus, o Senhor Deus, ele plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, do solo, o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista para o homem. Então, você percebe o ambiente que Deus criou para o homem. Aqui não havia pecado, tudo era perfeito. E diz que essas árvores eram boas, eram árvores que davam muitos frutos, eram boas para alimento. Então, certamente, era algo que não faltava alimento para o homem. Mas, junto com essas árvores, ele também colocou a árvore da vida e uma árvore no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e aí no relato ele diz que rios, ela foi colocada na saída, em todos os lugares, né? Era um chamado era como se fosse na verdade era um paraíso, né? Em outras linguagens, né, diz paraíso. Então era algo, tinha pedras preciosas, era algo muito bom. Só que Deus, como diz, era um processo, Deus iria ensinar o homem o bem e o mal. E ele usa uma árvore para isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era diferente das demais? Não, todas as árvores feitas pelo Senhor eram árvores boas, árvores que davam fruto, árvores que davam frutos saborosos de todos os tipos. Então o homem não ia sentir necessidade nenhuma, tinha água à vontade, tinha comida. No entanto, esta árvore do conhecimento do bem e do mal serviria para o Senhor ensinar o que é certo e o que é errado. O Senhor iria fazer um processo com o homem, vindo da parte de Deus, e viria da doutrina do próprio Deus, porque Deus ele cria esse ambiente, e nas tardes ele vinha visitar a sua criação, ele vinha falar com as suas criaturas, e ele ia ensinar o que é o bem, o que é certo, e o mal, o que é errado. Então esta árvore aqui, ela representava exatamente isso. Mas essa árvore também era como um teste para a fidelidade, a obediência do homem. Portanto, Deus, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem ao homem, que está aí no versículo 15, que diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou num jardim do Éden para cultivar e para guardar. Vê aí que Deus, ele dá um trabalho para o homem. Então o homem não ia ficar lá somente armar uma rede debaixo de uma mangueira ou debaixo de uma outra árvore e ficar passando o tempo engordando, tal, não. Deus fez o homem e lhe deu um trabalho. Então, através do trabalho, o homem, ele se completa, ele se realiza também. Então veja que
Deus colocou o homem, mas lhe deu responsabilidade para cultivar e para guardar ali aquele ambiente, ali aquele local que o Senhor tinha preparado. Mas com isso, Deus também lhe deu uma ordem. E a ordem era a seguinte: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Então, ou seja, não tinha restrição, né? E vários tipos de comida, mas ele diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Então a única restrição era somente esta árvore para eles, né? Por quê? Aí ele diz que porque no dia que comer você certamente morrerá. Não existia morte. Eles poderiam até questionado: mas Senhor, por que o Senhor quer que a gente não coma? Que a morte é escolher? Mas não. Eles então começou o processo. Deus também cria a mulher logo em seguida, né, como companheira dele. Aqui a mulher ela foi formada de uma forma diferente, não do pó da terra, mas da costela, né, de Adão, porque Deus fez ele cair no sono, né? E este adormeceu, tirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, né? Então Deus fez ali a mulher para habitar com ele, para multiplicar-se naquele ambiente que estava todo preparado. Mas o que nós vemos aqui é que, veja que antes de começar o capítulo de número 3, na qual a gente vai discorrer um pouco aqui, ele diz que Moisés, no versículo 24, diz assim, revelado por Deus, né? Pois isso o homem deixa a mulher e se une a sua pai e mãe, deixa o pai e mãe, né? Une-se a sua mulher, tornando-se uma só carne. Ora, um e outro. E o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Então existia uma inocência, existia ali uma pureza. Mas aí começa o capítulo 3. Mas que exatamente em contradição a esta pureza, apresenta-se naquele ambiente ali uma serpente. E diz que essa serpente ela era astuta, ela era esperta. Então algumas pessoas até comentam: puxa vida, como é que um animal falava? Que só que foi criado com entendimento para falar foi o homem e a mulher. Algumas pessoas até questionam essa parte da Bíblia, essas pessoas mais liberais. No entanto, o texto está dizendo que esta serpente era um animal mais sagaz, ou seja, mais esperto de todos os animais selvagens. Ele tinha sido criado pelo próprio Deus. Diz assim, que o Senhor Deus tinha feito. Então, também era uma criação de Deus. E o que aconteceu foi que poderes malignos se apoderou da serpente, né, de alguma forma, e essa serpente ela chega agora para a mulher. Vejamos que a serpente era um dos animais mais astutos. E em 2 Coríntios, Paulo faz uma referência a respeito desta serpente, até para uma forma de autenticar a veracidade das Escrituras. Paulo diz assim, em 2 Coríntios 13:3: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva. Então, veja que a serpente aqui, era um animal muito astuto, foi usada, e ela chega para estabelecer um diálogo com Eva. E vejamos que no final do versículo de número 1, há o questionamento. E aqui a serpente vai questionar exatamente a ordem que Deus tinha dado. A ordem era: não
pode comer da árvore do fruto da vida. Veja que esses poderes malignos, eles já sabiam da ordem de Deus. Então, de alguma forma, eles já estavam entrando no jardim, no Éden, um ambiente que Deus criou. De alguma forma, esse mal, que não foi Deus que criou, mas eles entraram de alguma forma, e ele sabia da ordem que Deus tinha dado ao homem. E certamente o homem tinha compartilhado, ou o próprio Deus tinha compartilhado com a mulher, quando eles iam conversar. Então a mulher, ela tinha um entendimento, assim como Adão, claro. Eles tinham e obedeciam. Mas agora vem então a serpente para tentar enganar ela. Então ela vem questionando exatamente a ordem que Deus tinha colocado para eles. Então ela diz, é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então aqui você percebe que a mulher, ela sabia da ordem de Deus. Então ela já poderia ter não dado importância a esta pergunta, mas ela resolveu então responder à serpente. E ela disse assim, a mulher respondeu no versículo 2: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do bem e do mal, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então você percebe que Eva aqui, ela responde, ela meio que cai na conversa da serpente, até estica um pouquinho, porque Deus disse que ele não deveria comer, e ela disse que não devia nem tocar. Então, como era uma árvore normal como as outras, e que servia apenas de um teste de obediência, e de que Deus iria, através daquela árvore, ir no processo de mostrar o que era certo, o que era errado, o bem e o mal, e assim ia se desenrolando a história. Mas Eva aqui, ela responde, ela meio que cai na conversa da serpente e diz: olha, eu não posso nem tocar nesta árvore para que a gente não venha a morrer. Então nós percebemos aí o quanto a serpente, ela foi capciosa, ela foi maliciosa na sua pergunta, porque era uma pergunta de uma hoste maligna ali por trás da serpente, que já sabia todos os planos de Deus, os planos de bem, né, que o Senhor tinha ordenado, criado, dado para o homem dominar. Mas o que nós percebemos nesta pergunta dela é alguém que estava já com a intenção de destruir os planos de Deus. Então, por trás desta serpente, por trás dessas perguntas, a gente pode entender que há um domínio de poderes realmente malignos, querendo atrapalhar ou destruir tudo aquilo que Deus tinha criado com tanta amor, dedicação, perfeição, né? O próprio Deus disse que ele criou, e olha, isso foi muito bom. No entanto, esse mal, ele entra nessa forma de serpente, e aí pergunta à mulher, e a mulher então responde para ele, dizendo que, olha, dessa árvore nós não podemos nem tocar. Então era o que ela queria, como se pensava que lançasse uma vez para colher uma madura, nos ditados popular. E aí ela entra então agora com mais perguntas, agora na intenção de mostrar então um Deus egoísta, um Deus que não se preocupa com a sua criação, né? Então veja que a serpente, a partir de agora, ela atribui a Deus intenções egoístas, e aí ela
começa a desenvolver ali o seu argumento de forma muito capciosa. E aí ela diz o seguinte: olha, porque no versículo de número... Então disse a serpente à mulher: é certo que vocês não morrerão. Nesse momento, Deus disse que eles morreriam. E aí ele está entrando agora com o argumento e vai tentar convencer Eva, de que Deus não estava falando a verdade, mas que a verdade era dele. E ele começa ali um diálogo dizendo que, olha, é certo. Ele colocou assim como uma convicção: olha, isso é certo. Às vezes essas pessoas de alta ajuda e tal, essas coisas, né, para lhe influenciar, para lhe enganar às vezes, né? Eles vêm com palavras convincentes, persuasivas, né? Certo. Então foi nesse tom que a serpente disse aqui para Eva, diz assim: é certo que vocês não morrerão. Então como ela disse aqui, é certo que vocês não morrerão. Algumas traduções vão afirmar de que Adão estava ali próximo. Vocês não morrerão. Estava falando para Eva, se dirigiu para Eva, mas que Adão também estava participando ali, né? Então, veja que ele começa a usar meias verdades. Meias verdades em qual sentido? Porque ele diz o seguinte, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja que quando ele diz, olha, se vocês comerem, os olhos de vocês abrirão, realmente, ela estava falando a verdade para Eva, para eles, né? E também falou a verdade que eles seriam conhecedores do bem e do mal. A meia verdade aqui é que o bem e o mal vindo da parte dos poderes malignos, eles são diferentes de Deus. Então Deus, ele já tinha projetado tudo para ensinar o homem, a mulher, suas descendências, né? À medida que as coisas iam se progredindo, o bem, o mal, o certo e o errado, só que entram agora em cena aqui o maligno para dizer e convencer o homem de que as verdades de Deus foi colocado em xeque aqui. Em que, olha, Deus está enganando vocês, não é assim, certamente vocês não morrerão. E aí ele diz, olha, se vocês comerem, vocês então abrirão os olhos, vocês saberão logo do que vocês ainda não vão, ainda que Deus iria mostrar. Por que Deus prepara tudo isso para vocês, mas vocês não sabem? Então era este argumento, um argumento realmente enganoso, veio com muitas palavras, de forma que ele veio para enganar realmente, né? Então foi nesse sentido. Então ele coloca aí a questão de intenções egoístas de Deus, de que Deus criou todo um ambiente, colocou eles ali, e disse que ele poderia comer de todos o fruto, mas não daria para ele todas as explicações por que ele não poderia comer do conhecimento do bem e do mal. Então foi nesse sentido aqui que a serpente coloca para ele com meias verdades, né? E então a mulher, depois disso, ela começa então a olhar para a árvore de uma outra maneira. Uma conversa que já deveria ter sido cessada, mas que foi continuando, e aí terminou, e vai terminar aqui, como a gente vai ver, em tragédia, né? E aí no versículo 6 diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Agora veja que ela começa agora a olhar para a árvore de uma outra maneira. Ela vê a árvore do conhecimento do bem e do mal como qualquer outra. E realmente
ela deveria tentar, estavam atentando para a voz de Deus, para a ordem de Deus, de que era uma árvore igual às outras, mas olha, a ordem de Deus era: não pode comer dessa. Mas depois que a serpente começa com argumentos, então ela começa a ver de uma outra forma. E aí ela diz: puxa, realmente esta árvore, ela é boa para se comer, ela é agradável aos olhos. Não, ela diz: ela é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, ela percebe que a árvore era boa para obter conhecimento, ela era como as outras, os seus frutos eram atraentes para se comer. Então a mulher agora, ela toma uma iniciativa própria. Ela toma uma iniciativa própria para ter um entendimento e deseja para si aquilo que a serpente tinha lhe ofertado. E aí, na sequência, a gente vê a consumação do pecado. O pecado mais letal. O pecado mais mortal que houve na história. Na sequência diz: tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Aqui nós temos, nesse versículo de número 6, a ação mais terrível do homem contra Deus. Quando ela toma o fruto, come, também dá ao seu marido e ele também comeu. Aqui 4 ações representam o maior pecado do homem. Foi quando eles tomaram, comeram, ele deu e o outro também comeu. Aqui o ser moral de Deus havia sido criado com liberdade de escolha. Que Deus não queria que fossem apenas robôs obedecendo a ordem, não. Deus o colocou o livre-arbítrio para ele ter uma escolha do bem e do mal. E aí ele usa seu livre-arbítrio como uma rebelião contra Deus. E aquilo que era desejo de se tornar, se torna então agora uma transgressão real. Aquilo que era desejável, né? Depois que a serpente começa a dizer: olha, vocês vão ter entendimento, vocês serão igual a Deus. E aí ela viu que era desejável para ter entendimento. Então depois que ela pega, come, dá ao seu esposo e ele come também. Então o desejo se torna então agora a transgressão real. Vocês vão conhecer agora o mal por experiência. O homem aqui quebra o pacto que havia sido feito com Deus. Aqui o homem e a mulher caem do seu estado de pureza, andavam nus e não tinham vergonha nenhuma. Eles caem desse estado de pureza e de inocência que eles haviam sido criados. Aqui eles se tornam pecadores. Sua natureza santa, aqui ela é poluída, ela é manchada. Todas as suas faculdades elas são atingidas. Os pensamentos, as vontades, as emoções. Aqui eles iniciam uma jornada para a morte. Eles não foram criados para morrer. Mas por conta desse pecado, por conta da desobediência, agora eles vão começar uma jornada para a morte, com dores, com sofrimento, com doenças, até que voltasse do pó. Do pó foi formado e do pó voltará. Aqui eles condenam todos os seus descendentes a nascerem culpados e corrompidos e destinados à morte. Hoje, quando uma criança já nasce com pecado adâmico. E são destinadas à condenação eterna, se não aceitarem aquele que veio morrer pela humanidade. Aqui, eles entregam o domínio que receberam de Deus
para a serpente e os poderes que ela representava. Deus cria todo aquele ambiente para o homem dominar, multiplicar-se, viver eternamente. Mas por conta de uma desobediência, por conta do pecado, agora o domínio está sobre o inimigo. Aqueles cometem o ato de traição, e não só de rebelião, entregam o mundo no qual eles deveriam dominar. Foi no capítulo de número 6. E aí, o versículo de número 7 já consegue perceber a ação do pecado neles. Olha, veja só o que o versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus. Eles não percebiam? Então eles pegaram folhas de figueira e fizeram cintas para si. As consequências já do pecado. Então os olhos se abriram realmente, como a serpente disse. Mas agora os olhos deles se abriram para a vergonha, para a culpa e para o medo. Versículo 8 se segue, e o próximo passo agora é fugir de Deus. Veja como o pecado, as consequências. Antes eles tinham uma alegria, ansiavam pela tarde para conversar com Deus, para se alegrar com Deus. Mas quando eles percebem e ouvem a voz do Senhor, a primeira ação é se esconderem. Vejamos aí o versículo de número 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, quando ouve a voz de Deus, antes que era prazer, alegria e gozo, agora tem a sensação de culpa, tem a sensação de medo, tem a sensação de receio, porque agora eles percebem, já não tem mais aquela pureza, aquela inocência, e agora eles percebem que estão nus. Entendeu? Então, Deus ele vem confrontar o casal caído, aqui na parte final, que vai do versículo de número 9 até o 13. Então vejamos que aqui Deus ele vem, chama primeiramente o homem, né? E a serpente, antes foi a serpente, a mulher e depois o homem. Agora Deus ele muda essa sequência, então ele chama o homem, depois a mulher e depois a serpente. E no versículo de número 9 a gente percebe, a gente vê o Senhor Deus chama o homem e pergunta para ele: onde você está? Eles estavam escondidos, mas claro, Deus sabia que eles estavam escondidos. Mas na verdade Deus queria perguntar: por que você está se escondendo? Aqui Deus ele queria mostrar com essas perguntas a gravidade do que eles fizeram. Deus queria mostrar então para ele ali o ato que eles cometeram, um ato de desobediência que iria ter consequências terríveis. Por isso Deus chama o homem. Poderia ter chamado a mulher, né? Que a mulher foi que começou primeiro a serpente, mas naquela época Deus tinha colocado o homem por cabeça da família. Então Deus ele trata essa questão primeiramente com o homem. Não significa dizer que a mulher é inferior ao homem, não. Diz a palavra de Deus que Deus criou homem e mulheres iguais à sua imagem e semelhança. E aí o homem responde, versículo de número 10, ele responde: ouvi a sua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Veja, naquela época, na cultura, aqui era Moisés que escreveu isso, passando para outra geração. Naquela cultura do Oriente Médio, a pessoa ficar nua era uma vergonha, era um estado de derrota.
era um estado de humilhação. Hoje em dia, aqui na nossa cultura, né? Você abre na televisão, os homens tudo nu, né? Na televisão. Mas naquela época, no Antigo Oriente, simbolizava uma vergonha. Então, por isso que Adão, ele estava se escondendo, ele estava com vergonha por conta da consequência do pecado. Então Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Veja só que nesse momento, irmãos, Adão, ele vai transferir a culpa. A reação da resposta de Adão foi culpar primeiramente a mulher e depois o próprio Deus. Ele diz assim, ó: a mulher que me destes para estar comigo, ela deu da árvore e eu comi. Então ele culpa a mulher. E quem deu a mulher para ele foi Deus. Deus entra também na culpa. E ele diz que claramente, né, para Deus que é culpa da mulher e dele também. E aí Deus, ele se volta então para a mulher. Ele questiona a mulher. E aí ele diz: então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que fizeste? Que é isso que você fez? E a mulher agora, ela transfere a culpa para a serpente, né? A serpente me enganou e eu comi. Nesse momento, irmãos, já tinha acontecido uma morte pior, a morte espiritual. Agora eles conhecem o mal pela experiência própria. Aqui, irmãos, eles endureceram seu coração. O pecado, ele faz isso. Endurece os corações das pessoas. Por isso que, às vezes, na Bíblia diz: olha, tira esse teu coração de pedra e coloca um coração de carne. Às vezes a gente vê no mundo aí pessoas com os corações endurecidos por conta do pecado. Você percebe nesse momento aqui que Adão e Eva endureceram o coração, porque em nenhum momento, e eles poderiam ter chegado para Deus de uma forma, com uma palavra de arrependimento: Senhor, eu pequei contra ti, eu desobedeci a ordem realmente que tu me destes, mas tem de misericórdia. Não foi esse o argumento. Botou a culpa em Deus, botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na serpente. Porque o pecado fez isso. Agora eles estavam era cheios de medo, eles estavam cheios de terror. Eles já não perceberam que estavam fugindo daquele que poderia perdoá-los. Nem perceberam isso, irmãos, por conta do pecado. E você percebe que isso a serpente não tinha dito para eles. Veja como a serpente veio de uma forma capciosa. Ela disse: olha, vocês só contou as coisas boas, né? Vocês serão igual a Deus, vocês terão entendimento, vocês têm isso, têm aquilo. Mas nada de contar de que eles se ficariam vergonha, eles morreriam, eles passariam por humilhação, por derrota, e iriam trabalhar do seu suor, a mulher ia sentir dores, e a consequência, até a consequência, irmãos, de uma eternidade sem Deus. E aí estabeleceu-se então a tragédia. Até parecia que os planos de Deus tinham fracassado terrivelmente. Mas aí entra a bondade, a benevolência, a misericórdia do Senhor em executar. Deus nunca foi pego de surpresa, irmão, já sabia. E Deus agora ele executa ao longo da história o plano de redenção até chegar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, meus amados irmãos, nós poderemos tirar algumas lições importantes para nós. Porque nós somos tentados, irmãos, constantemente. Pode ter pessoas aqui que estão à beira de pecar, pessoas que já cometeram pecado, pessoas que estão sendo tentadas para o pecado. Então nós precisamos tirar de Deus, deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E nós temos que entender que os poderes malignos ainda operam neste mundo para nos separar de Deus.
Pecado significa errar o alvo. E o pecado, ele nos traz uma separação de Deus. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é passar a sua eternidade separada de Deus. Porque nós fomos criados por Ele, irmãos. Ele soprou nas nossas narinas, o Espírito é para sempre, é eterno. O Espírito vai voltar para Deus, irmãos. E no grande julgamento você ser apartado eternamente de Deus. Você tem que cuidar da sua vida espiritual para que isso não aconteça. Mas nós precisamos então ter um entendimento de que o pecado e as tentações estão a nosso derredor o tempo todo. E nós precisamos fugir deles. Porque o pecado separa o homem de Deus. Assim como Isaías diz, olha, Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas as suas transgressões, os seus pecados fazem separação entre Deus e o homem, né? Outra coisa, amados irmãos, é que hoje nós vivemos na situação em que nós podemos desobedecer a Deus. Então, pelo fato de que nós somos evangélicos, pelo fato de que nós aceitamos Jesus Cristo, não, nós continuamos pecadores. Nós continuamos, irmãos, nesta situação de que nós podemos desobedecer a Deus. E desobediência a Deus traz consequências e consequências graves, como a gente viu nessa narração, né? Algumas passagens sobre esse triste episódio foram registradas, né, tanto por